Gente, o narguile ou narguilé, vocês já ouviram falar? Alguns chamam de narguilé também, outros chamam de arguile só. Enfim, é moda em muitas rodinhas de jovens e isso já faz algum tempo, tá? Ele parece inofensivo, é todo bonitão, né? Mas o que muitos usuários ainda não sabem é que fumar um narguilé ou narguilé pode fazer tão mal à saúde quanto o tabaco presente nos cigarros comuns. Eu convidei o Dr. Ricardo Rodrigues, que é cardiologista, para tirar todas as nossas dúvidas. Então, se você tem filho, se você tem neto, adolescente, ou seja lá que idade for, usando o narguilé, fica atento nessa entrevista e manda o WhatsApp para a gente, tá? 991765602, a gente está esperando a sua dúvida. Dr. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Boa tarde aos seus telespectadores. É um prazer estar aqui com você, poder colaborar um pouco com o conhecimento na área médica, né? Obrigada, doutor. A gente que agradece, é um prazer receber você também. Doutor, realmente é verdade que ele faz tão mal quanto o cigarro, o tabaco mesmo? Então, a história do tabaco, ele começou com o Américo Vespúcio, em 1492, quando a América foi descoberta. O Américo Vespúcio levou então algumas ervas medicinais utilizadas pelos índios naquela ocasião, que tinham algumas, diminuía sono, estimulava, dava uma certa, diminuía principalmente dor, e ele levou para Portugal inicialmente, na realidade Espanha, depois Portugal. Em Portugal havia um embaixador da época, um francês chamado Nicotinet. Esse Nicotinet, acreditando nas propriedades farmacológicas do tabaco, da nicotina, acabou distribuindo pela Europa o tabaco. E, inicialmente ele era feito mais como chá e depois acabou se construindo um modo de absorver as substâncias através do que nós conhecemos hoje como cigarro. Então o tabaco é um só, da mesma planta, mas são várias maneiras de inalação, ou eventualmente até de tomar ou de mastigar o tabaco. Porque tem gente que masca fumo, né? Exatamente. E os malefícios do fumo mascado, por exemplo, são os mesmos do cigarro aceso, tragado? O cigarro aceso, em relação a mascar, ela tem um pouco mais em relação à temperatura. A ponta do cigarro tem 700 graus. Então aquela fumaça desce arranhando e queimando toda a mucosa que protege, ou que nos protege de gripes, de resfriados, etc. A gente perde de pneumonia. Agora, mascar também não faz diferença, que aumenta câncer de boca, aumenta câncer de nariz. Enfim, são formas diferentes de absorver o mesmo grupo de substâncias, porque o tabaco não tem uma substância. Formas tem 4.800, perfeito. De prejudicar a sua saúde, né, doutor? Sim. De uma forma geral, né? Exato. A gente tem uma foto aí que a gente pegou bem explicativa do que o narguile provoca, né? Sim. Vê se está de acordo aí, ó. Pior do que o cigarro. O narguilé é um dispositivo utilizado para fumar misturas de tabaco de diversos sabores e aromas, certo? Essa mistura é aquecida com carvão. Ó, isso eu já não sabia, doutor. A fumaça produzida viaja dentro do dispositivo, passa por um filtro de água e é aspirada por uma espécie de mangueira. Aí pode causar tudo isso ali que a gente está vendo, além das doenças cardíacas que a gente vai falar daqui a pouco, câncer no fígado, tuberculose, herpes, dependência física e química, impotência, câncer de pulmão, câncer oral, na língua, laringe, enfim. E uma sessão de 1 hora de fumando narguile equivale ao consumo de 100 cigarros. Doutor, isso daí é alarmante, porque muitos jovens têm usado esse narguile, mesmo porque é um objeto bonito, imponente e tudo mais, né? O que nós observamos é uma necessidade própria da adolescência de fazer grupo, parecer igual ao outro, confraternizar. E sob esse ponto de vista, o narguilé ele atende bem, porque as pessoas se confraternizam, conversam. E ele tem várias saídas, né, doutor? Vamos colocar uma foto, a gente tem algumas fotos de narguilé aí, de tipos diferentes. Esse daí ele tem uma saída só.
Né? Na verdade, eu acho que ele tem até duas, é que o outro está sem o caninho, né? Mas tem alguma foto que tem outro com várias saídas aí, produção? Vamos colocar uma foto que tenha um que mostre. Aí também o rapaz, o adolescente, está fumando sozinho, né? Uma foto que mostre várias saídas, gente. Aí também está sozinho. Aí é o que eu falei, porque são objetos bonitos, parece até um objeto de decoração. Olha esse daí, que lindo. E são várias saídas do fumo, né, doutor? Sim. Então, é essa coisa que o senhor está falando de reunir grupo de amigos, todos fumam juntos o mesmo? Sim, e algumas pessoas, ao invés da água, colocam álcool, colocam aquelas substâncias que são estimulantes, na realidade, que às vezes a pessoa usa para beber, tipo Red Bull, Monster e etc. Entendi. Também colocam. Energéticos. Colocam no narguilé? Alguns colocam. Isso agora, é mais prejudicial ainda, doutor, ou não? Olha, na realidade você tem algumas substâncias que favorecem a arritmia do coração. Porque a nicotina, ela estimula o coração, ela dá taquicardia e aumenta a pressão arterial. Como aquele diapositivo que você mostrou, que aparece a boca da pessoa cheia de cigarro. 100 cigarros, né? Então, na realidade, existe uma quantidade muito grande de substância inalada num num espaço curto de tempo. Isso aumenta demais pressão arterial e taquicardia e uma arritmia chamada fibrilação atrial, que é uma arritmia própria do coração, que decorre dessas situações de estresse, de ingestão de álcool, de substâncias energéticas e etc. E assim, as pessoas têm a falsa ideia de que o narguilé, por conter água ali embaixo, aquela água ameniza ou purifica as substâncias como tabaco, enfim. Isso ocorre? Não ocorre. Voltando ao diapositivo, você vai ver que ali tem câncer de bexiga, tem doença infecciosa, tem câncer de pulmão, tem doenças... É igual. Não faz diferença. E se a pessoa não tragar, ou seja, não engolir aquela fumaça, só colocar na boca e soltar? Não faz diferença. A capacidade, quando a substância ela chega nessa forma de fumaça diluída, a absorção em tipo 7, 8 segundos já chega ao cérebro. É uma falsa ilusão isso. É uma falsa ilusão. Então. Eu acho que quem argumenta é melhor então não usar. Não é verdade? Entendi. Já que ela acredita que não faz diferença inalar. Mas a ilusão não existe. Agora, doutor, problemas cardíacos que o narguilé pode ocasionar, quais são eles? O primeiro eu já citei, a arritmia, pela grande quantidade de substâncias tóxicas no espaço curto de tempo. Depois a pressão arterial, crise hipertensiva. E a doença mais clássica que nós temos, que é infarto, AVC, que decorre da deposição de colesterol na artéria. Porque estas substâncias arranham a artéria. E o colesterol que está passando começa a acumular naqueles lugares. E os lugares mais comuns são a aorta, que é um vaso muito importante para nós, o coração e o sistema nervoso central, que é o cérebro. Destas obstruções decorre aneurisma de aorta, que é dilata bastante a artéria, que pode romper e levar à morte, decorre angina, decorre infarto e decorre derrame. Em relação ao coração, são as principais consequências. Doutor, e essas consequências podem acontecer em qualquer idade? Nos adolescentes também acontecem? Nós temos atendido em vários serviços de urgência de Londrina, entre 20 a 30 anos, pacientes infartados. Não acredito, doutor. Infartados. A maioria decorre do uso de cocaína, que ela faz uma vasoconstrição e leva a infarto. Que Chega a me arrepiar até, sabia? Era raro, agora não é mais. Nós tivemos um caso de um infarto, de um paciente que estava jogando futebol, jovem, 22 anos, e no intervalo eles fumaram o narguilé e voltou a jogar e teve o quadro de infarto. Sobreviveu, mas sem dúvida nenhuma que a gente pode ter sim eventos graves, eventos agudos, né? Tal qual o infarto decorrente da ingestão grande dessas substâncias tóxicas. Eu acho importante a gente alertar os pais e até os adolescentes que estão nos assistindo, porque às vezes o adolescente fala, mas essas coisas de infarto acontecem só com velho. Não é assim? Não, era. E essa gira que eles falam, só com velho que acontece essas coisas, Assim. Não vai acontecer comigo, né? Doutor, eu tenho uma dúvida aqui no WhatsApp, olha. Boa tarde, minha sobrinha fuma esse narguilé todos os dias. Ela sempre tem pneumonia e está sempre com tosse. Será que é consequência do uso do narguilé? Sou a Raquel de Cambé. Obrigada, Raquel, pela sua pergunta. Provavelmente sim.
Doutor, pode dar pneumonia também? Pode, porque a pessoa fica imunodeprimida, né? É uma substância tóxica. Sabe aqueles pelinhos que nós temos no nariz, etc? É para proteger, ele não está ali de graça. Quando a gente entra num ambiente com fumaça, etc., aquilo funciona como um filtro. E nós temos esses pelinhos, que aí o nome muda para cílios, até lá embaixo no pulmão. E vai ficando careca, sem cílio, e qualquer substância, qualquer poeira acaba levando bactéria lá para dentro do pulmão, levando a pneumonia. E doutor, o narguilé vicia assim como o cigarro? Tal qual, da mesma maneira. Igualzinho. Existem receptores nos cérebros, alguns chamam inclusive receptores nicotínicos mesmo, que decorrem da nicotina, que levam à dependência física, inclusive. Você observe que uma criança ou uma adolescente que começa a fumar, a chance de parar com o tabagismo é de 5%, 7%. Dados assim muito otimistas, 10%, 15%. É melhor não começar, porque a dependência física ela é alta. Não é só física, tem a psíquica também, né? E é interessante a gente alertar mais uma vez aos pais, aos avós de adolescentes que estão usando isso, porque às vezes os adultos não conhecem, né, doutor? E o adolescente, o jovem que está usando, chega e fala: que, mãe, imagina, aquilo ali é fraquinho, não tem nada a ver com cigarro. Tem gosto, a gente coloca lá de framboesa, porque tem todos deixa meio adocicado, tem essência, tem tudo. É diferente, mãe, não tem nada a ver, doutor. É igual ou até pior do que o cigarro, né? Igual a gente estava vendo, porque a duração de uma sessão para fumar um narguilé é mais de 1 hora. Eles ficam ali fumando o tempo todo, né? Sim, é uma ilusão, né? Você troca uma substância que hoje socialmente ela é muito debatida, ela é condenada, que é o cigarro, e você troca por uma outra maneira de absorver as mesmas substâncias. Quizás na cabeça dessas pessoas não seja tão maléfico assim, mas é uma enganação, e socialmente ainda é um pouco mais aceito, né, o uso do narguilé ou narguilé em relação ao cigarro, né? Porque tem gente que acha até chique, elegante, coloca lá. Vamos colocar a foto dos narguilés aí pra gente ver de novo? Então, ó, atenção papais, atenção mamães. Se os seus filhos estão saindo ou tem amiguinhos que têm esse tipo de equipamento, aí, esse aparelho que chama narguilé, ou narguile, ou narguilé, ou arguile, fiquem atentos, isso é tão prejudicial quanto o cigarro, né, doutor? Vicia, causa dependência e causa problemas muito mais sérios ao coração. O doutor Ricardo é cardiologista e está falando com propriedade, porque ele sabe do assunto, tem atendido aqui em Londrina e região pessoas, adolescentes infartados, né, doutor? Sim. E pelo uso disso, até pelo uso de outras drogas que você falou, né, ficou alerta aí para o pessoal, né, doutor? E tem as doenças infecciosas. Ah, verdade! Fora isso, quais são essas doenças? O compartilhamento do bocal, ele aumenta o índice de hepatite A, herpes, mononucleose infecciosa, gripe A, gripe H1N1 e etc. Porque eles usam o mesmo bocal, né? Sim. Vai passando de um para o outro. Sim. E pode acarretar todas essas doenças. As doenças aí, né? que têm transmissão oral, elas aumentam muito o seu índice na adolescência com o uso desse dispositivo. Ô, gente, vamos ficar atento então, né? Vamos ficar atento aí, vocês, pais, atentem-se o que os seus filhos estão levando nos rolês, que agora é moda, rolê, sabe, doutor? Eu tenho 2 adolescentes em casa, então tem os rolês. Ah, mãe, é uma pizzada, é um churrasquinho que vai fazer, salgadinho na casa de um amigo. Então, assim, é complicado, porque às vezes eles levam isso, algum tem, de repente até os próprios pais têm, levam e a criança começa a experimentar e fumar isso daí, sem saber, sem ter noção do que causa na saúde isso daí, né? E existem outras maneiras de socialização, né? Com a certeza. entrada do seu programa, você vê que é uma entrada que chama atenção para uma situação limpa, de alegria, de descontração. E isso que deve transcorrer numa festa e, de repente, há uma contaminação, o uso de uma substância que faz tão mal para uma fase da vida que a pessoa ainda está em crescimento, está conhecendo coisas, que o cérebro ainda está formando personalidade. A gente precisa tomar cuidado e orientar os pais nesse sentido. Obrigada, viu, doutor Ricardo? Obrigada mesmo pela sua disposição de vir aqui falar sobre isso com a gente. É um prazer ter colaborado com você e com o seu público, com o seu pessoal. Obrigada, viu? Obrigado.